Eu vou começar me apresentando primeiro, né? Me chamo Débora Cunha Vieira, sou defensora pública aqui na Defensoria Pública do Piauí, tá? Atualmente trabalho na área da infância e da adolescência, com ato infracional, na defesa dos adolescentes que cometem ato infracional, tá? Vou apresentar o nosso convidado de hoje. O nome dele é Pedro Consorte, é um artista, antes de qualquer coisa, Pedro. Tem graduação e mestrado em comunicação pela PUC, em São Paulo. Tem pós-graduação em pedagogia da cooperação, treinamento pelo Centro Internacional de Comunicação Não Violenta e voluntário do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. É isso mesmo? Parece que é isso aí. E muitas outras coisinhas que não entram nessa história aí, né? A gente nunca... Isso aqui é só... eu sei que é muito superficial, né? Sim, E sim. assim, primeiro te agradecer, tá, por ter aceitado o nosso convite. A gente está muito feliz, a defensoria toda, assim, está muito feliz com a tua vinda aqui para falar desse tema que para a gente é realmente muito importante, né? E aí você me pergunta, mas o que a justiça tem a ver com comunicação não violenta, né? Por que para o sistema de justiça é importante isso, né? Primeiro que é importante para qualquer pessoa, né? Porque a gente está se relacionando o tempo todo e a gente está se comunicando o tempo todo, né? Para o sistema de justiça, eu julgo que é extremamente importante, né? Porque a gente tem como norte da nossa profissão a resolução dos conflitos, né? Na verdade, eu costumo dizer que nós somos resolvedores de conflito, né? Eu costumo dizer que a nossa matéria-prima é o conflito. E por incrível que pareça, a gente passa 5 anos na faculdade de Direito e a gente não vê nada da teoria do conflito. Absolutamente nada. Pelo menos na minha época, que não faz lá muito tempo, Pedro, a gente não vê nada da teoria do conflito, né? E aí o conflito bate na nossa porta todo santo dia, né? E aí como que a gente vai fazer se a gente não viu nada sobre a teoria do conflito, né? A gente estuda as leis, a gente estuda a jurisprudência, a gente estuda os códigos, né? Mas o conflito mesmo a gente não estuda, né? Então eu acho que existe, na verdade, uma deficiência já na nossa formação, né? Acho que sim, né? A gente deveria estudar na faculdade a teoria do conflito, né? Acho que existe ainda uma cultura muito forte, né, com relação aos profissionais do direito, de que o profissional do direito é aquele profissional que... Todo mundo está me ouvindo bem, gente? Que aquele profissional do direito é aquele profissional que ele tem que ser beligerante, né? Pelo menos quando eu entrei na faculdade, a ideia era essa, né? Ele tem que ser um profissional beligerante, ele tem que ser um profissional eloquente, ele tem que ser um profissional argumentativo, né? E, e aí, isso vai moldando a nossa formação, né? Então, a gente vai para o mercado de trabalho achando mesmo isso, que a gente tem que brigar, né? Que a gente tem que cada vez mais potencializar os ganhos do nosso cliente, né? Que é uma questão de ganha e de perde, né? Eu tenho que ganhar, né? E o outro tem que perder, né? Olha só como isso é totalmente diametralmente oposto, né, à comunicação não violenta. E aí, eu acho, né? Eu acho não, tenho certeza que essa ideia, ela tá caindo por terra, sabe, Pedro? Eu fico muito feliz com isso. Que esse paradigma desse profissional do direito, que tem que ser essa pessoa muito boa de briga, muito beligerante, ela tá caindo por terra. Sabe por quê? Porque hoje a gente percebe uma valorização do profissional que sabe dialogar. Olha só que interessante, né? Então, assim, é uma mudança de paradigma muito grande para a gente que atua no direito, né? E outra coisa, a gente saber dialogar não é tão simples assim, porque não é só um diálogo qualquer, né? A gente, na verdade, interfere no conflito das pessoas, né? Você imagina que as pessoas chegam com uma demanda e a gente está ali e elas esperam que a gente interfira, né? Interfira de uma forma positiva. E isso para a gente não é intuitivo, Pedro, porque a gente não estudou para fazer isso, né? Então, por isso que nem sempre um profissional do direito interfere no conflito de forma positiva. Infelizmente, a verdade é essa, né? A gente interfere com as ferramentas que a gente tem, né? Então, por isso que a gente precisa estudar para interferir nos conflitos, por isso que a gente precisa estudar para dialogar, né? A gente vê muito hoje um movimento da mediação de conflitos entrando nesse sistema, da conciliação, das práticas colaborativas, da justiça restaurativa. E eu te digo que quem quer trabalhar com essas ferramentas, né,
tem que aprender comunicação não violenta. Não tem para onde fugir. Sabe por quê? Porque não é uma questão de técnica, né? A comunicação não violenta, dentro dessas metodologias ou ferramentas, como queiram chamar, ela, na verdade, é uma postura. Ela é uma forma de olhar diferente daquilo que a gente aprendeu. Então, isso não é fácil, sabe? É porque também tem uma questão muito do poder, né? A gente vem dessa linguagem que ela é opressora, ela é beligerante, ela é hierarquizada, né? Então, esse profissional do direito também tem que saber a hora de sair de cena, que às vezes é muito difícil para a gente, né? Porque a gente confunde o quê? Eu sei um pouco mais das leis, então, claro que eu tenho a resolução do conflito das pessoas, né? E são coisas diferentes, né? Eu saber da lei, isso não quer dizer que eu saiba o que é melhor para as pessoas, né? Então, a gente tem uma tendência muito grande de aconselhar, né? De estar ali dando a nossa perspectiva do que aquilo é melhor do que isso daqui, sabe? De, às vezes, essa questão mesmo ao invés de apaziguar, acirrar, entendeu? Então, assim, a gente precisa começar a olhar para isso com mais responsabilidade, sabe? De que a nossa interferência no conflito não tem mais sentido a gente interferir em qualquer conflito que seja e as pessoas saírem pior do que entraram, sabe? E as pessoas confiarem, né, o conflito delas para esse profissional do direito e esse profissional do direito não saber manejar esse conflito de uma forma que torne aquelas relações funcionais. Porque, na verdade, a gente precisa olhar para essas relações como um sistema, né? É um sistema onde a gente vai interferir, mas a gente vai ter que sair de cena, né? A gente não vai ficar a vida inteira ali intermediando aquilo ali. A gente entra num momento muito específico daquele conflito. E a gente precisa se retirar. Então, o nosso papel de entrar e sair é exatamente deixar aquilo melhor, né? Deixar aquela relação mais funcional, deixar aquele sistema funcionando. Por quê? Porque muitas e muitas vezes essas pessoas vão ter que continuar se relacionando, né? Essas relações vão se protrair no tempo, né? E aí a nossa conversa vai girar em torno de tudo, mas assim, só te colocando a perspectiva do lado de cá, né, de quem está aqui lidando com isso de uma forma mais jurídica, né, de uma forma mais operacional, né, e assim, torcendo muito, né, para que a comunicação não violenta e a mediação e a conciliação, todas essas ferramentas realmente tenham espaço prioritário no direito. Porque a gente começa a ver um movimento, mas a gente não começa, talvez, a ver um movimento prioritário, sabe? E eu acho que a porta de entrada, Pedro, para todos esses conflitos sempre tem que ser o diálogo. Sempre tem que ser o diálogo. O processo, ele tem que estar sempre, assim, num outro patamar, sabe? Num outro grau de urgência, né? Não o assistido, como a gente chama, né? As pessoas que a gente assiste e ajuda na Defensoria Pública, chegar e a gente ter como primeira alternativa o processo judicial. Não pode ser assim, sabe? A gente precisa aprender a dialogar, né? E assim, eu vou deixar de falar, né? Depois eu complemento assim com algumas outras ideias que eu tenho. Mas, assim, a live de hoje é para a gente poder interagir, né? A ideia é que a gente faça aqui essa live de forma interativa, né? Já recebemos algumas perguntas pelo Instagram da Defensoria Pública, né? A gente também pode receber perguntas aqui ao vivo, a gente vai tentar fazer o máximo possível de perguntas, né? E claro que algumas perguntas vão estar dentro da outra, se a gente conseguir contemplar, a gente não precisa repetir a mesma pergunta, né? E o que eu queria... já tem uma aqui, ó. Trabalho com o teatro do oprimido, que prega o diálogo. Isso aqui parece que é legal. Como é a comunicação não violenta? Pronto, era exatamente a primeira pergunta que eu ia te fazer, Pedro, porque eu acho que todo mundo que está assistindo a live, nem todo mundo conhece a comunicação não violenta, tá? Então, a primeira pergunta que eu quero te fazer é essa. O que é a comunicação não violenta? Bom, Débora, eu quero te agradecer muito por essa introdução toda, porque, puxa, para mim você falou coisas muito importantes assim sobre esse questionamento mesmo, né, das relações hierarquizadas, as relações de poder, as disputas de poder, né? Tudo isso está tão presente no nosso dia a dia e muita gente, e muitas vezes automatizado, naturalizado, né? Então, a gente costuma se acostumar
com aquilo que a gente vê todo dia acontecendo, mas não necessariamente aquele esquema, aquele sistema é o que mais é saudável para a gente, né? Então a gente, como seres humanos, a gente tem uma capacidade incrível de se adaptar às situações e se acostumar às situações. E isso é uma capacidade, mas ao mesmo tempo, às vezes, pode ser uma armadilha, porque a gente pode se acostumar com violências diárias. A gente pode se acostumar com relações tóxicas, né? A gente pode se acostumar com sistemas sistema judiciário que não funciona de um jeito saudável para as pessoas, né? A gente pode se acostumar com muitas coisas simplesmente porque elas já estão lá. Então, às vezes, é difícil cogitar outra possibilidade de se relacionar. Então, a comunicação não violenta, para mim, ela vem exatamente nesse lugar de mostrar que os jeitos que vêm sendo usados para a gente se relacionar, os jeitos automatizados, baseados na competição, na disputa de poder, na classificação de quem são os heróis e quem são os vilões, né? Na ideia de que os vilões precisam ser punidos, que a punição é o caminho da restauração, né? Então, todas essas ideias são questionadas na comunicação não violenta, que é um conjunto de princípios que sugere aí formas diferentes da gente se relacionar, formas diferentes da gente entender as relações. Não é só sobre o conflito, mas são formas diferentes de entender as relações que incluem o conflito, porque o conflito faz parte da vida, né? Agora, a gente, socialmente, culturalmente, a gente muitas vezes tem uma falta de familiaridade de quais são as diversas formas de lidar com o conflito. Então, quando a gente... Você mesma falou, né, que na formação muitas vezes não se traz esse conhecimento sobre lidar com o conflito. Então, quando a gente não senta para estudar ou para olhar, né, para desenvolver essa consciência e pensar em vários caminhos para lidar com o assunto, a gente fica meio refém da nossa própria ignorância, né? A gente fica refém dos únicos caminhos que a gente conhece. Então, a comunicação não violenta, eu vejo muito valor assim nela, porque ela mostra para a gente mais um caminho e dá para a gente mais escolha para a gente decidir conscientemente. Não, eu quero tomar esse caminho aqui ou não, eu quero tomar outro caminho. Então, ela não vem pregar um caminho certo para a gente se relacionar, mas ela sugere, fala assim, olha, esse caminho que existe, que vem sendo perpetuado aí faz muitos anos, né, milhares de anos, não é o único caminho. Existem outros caminhos, né? E não é só a comunicação não violenta que mostra esses outros caminhos. Então, assim, muitas coisas que são colocadas dentro da comunicação não violenta, elas já existem em outros lugares. Elas já existem em práticas cooperativas, elas já existem aonde existe onde existem pessoas que estão olhando para a cooperação, estão tentando fazer as coisas de uma forma colaborativa, estão tentando não cultivar uma cultura da guerra, né? Uma cultura da destruição do outro para eu poder sobreviver, né? Para eu poder existir. Todas essas culturas elas estão falando meio que a mesma língua, né? Então, existem várias metodologias colaborativas no mundo que estão mostrando para a gente que existem outros caminhos. E aos poucos, eu acho, como você falou, né? Aos poucos, mais pessoas estão conhecendo essas metodologias, estão vendo que essas metodologias podem ser bem eficientes, né? Porque muitas vezes, e eu entendo muita gente que às vezes tenha certo preconceito, assim, com comunicação não violenta ou com outras metodologias, achando que talvez a comunicação não violenta não é tão eficiente assim, né? Ou é uma coisa muito romântica. E eu entendo essas pessoas, mas ao mesmo tempo tem muitos casos, né, de pessoas dentro dos sistemas tradicionais que já começaram a abrir esse leque de opções para trabalhar com outras metodologias que não são metodologias tradicionais, como justiça restaurativa, né? Como várias outras
metodologia, sociocracia, né? A própria pedagogia da cooperação e a comunicação não violenta olha para a colaboração, mas de um ponto de vista assim específico também da comunicação. Como é que a gente se entende, como é que a gente se comunica? Não é só sobre, não se trata só de quais palavras a gente usa, não é isso, porque atrás das nossas palavras existe o nosso entendimento, né, das relações. As palavras, para mim, elas são como se fossem icebergs, assim, né? Do nosso entendimento das relações. Então, elas mostram, de alguma forma, que tipo de valores a gente tem, né? Que tipo de princípios a gente tem. E aí, por isso que a escolha das palavras também é importante. Mas a comunicação não violenta não se trata das palavras corretas para a gente se comunicar, mas se trata de um questionar e buscar e pesquisar na prática, né, quais são os jeitos da gente se relacionar e se comunicar que podem exatamente assim fazer bem para a gente, ajudar a gente a se ajudar, né? Porque, puxa, a gente está inserido numa sociedade que é uma sociedade muito violenta, é uma sociedade muito desigual, né? É uma sociedade baseada na briga, assim. O caminho da guerra é muitas vezes o caminho escolhido por nós como sociedade. E isso faz muito mal para a gente, né? Isso faz muito mal. E tem muitas pessoas que estão em posições muito vulneráveis na nossa sociedade e a gente precisa cuidar para que esse desequilíbrio possa ser reajustado, né? Porque esse desequilíbrio ele faz mal para todo mundo. Então, de alguma forma, é esse o universo da comunicação não violenta. Mas como toda definição, ela não dá conta dos detalhes, né? Mas, de alguma forma, aí tem uma introdução ao universo da comunicação não violenta. Quem quiser deixar alguma pergunta aí no chat também, acho que é bem legal aproveitar essa oportunidade para perguntar e tirar dúvidas. É, muito bacana. Eu acho que a gente tem outras perguntas aqui, deixa eu ver aqui. Tem uma aqui da Verônica. Ela fala o seguinte, Pedro: como trabalhar a CNV sem o envolvimento do judiciário e a ameaça de perda de poder, como alguns compreendem? Puxa, olha, eu estou entendendo essa pergunta da Verônica como um momento que ela está pensando em como não recorrer, né, ao judiciário. Eu entendo Acho que assim, sim. né? Uhum. E, bom, já de cara eu já vou dizer que talvez eu nem tenha resposta para todas as perguntas, né? Eu vou me permitir ser humano aqui nessa live e compartilhar Uhum. também do meu ponto de vista, que não vai dar conta de todos os pontos de vista, né? Mas, puxa, a comunicação não violenta, ela é muito proveitosa, eu acho, para o judiciário, mas ela é muito proveitosa para todas as situações da vida, inclusive para fazer com que situações não precisem recorrer ao judiciário. Exatamente, né? Então, Verônica, né? Ela está puxando uma pergunta que é muito legal, na minha opinião, porque tem muitos conflitos nossos diários que muitas vezes são levados para o judiciário exatamente porque, puxa, a gente não sabe outros caminhos para lidar com aqueles conflitos, né? Então, Uhum. assim, o caminho mais tradicional, o caminho mais conhecido é o judiciário, chama justiça, né? Processa, porque é o caminho que mais a gente está mais acostumado como sociedade. E a partir do momento que a gente começa a ver outras formas de lidar com conflitos, né? Inclusive através de uma mediação, por exemplo. Às vezes, eu que estou dentro de um conflito muito mexido com aquele conflito, ou às vezes até assim, correndo algum risco de integridade, né? Integridade física, integridade moral. Às vezes, para mim, é muito se eu for tentar negociar com a outra parte, né, cara a cara. Porque às vezes o conflito está muito latente, eu estou muito mexido, eu não vou ter todos os recursos, todas as habilidades. Mas às vezes um mediador
que é chamado para lidar com esse conflito, um mediador que saiba metodologias colaborativas, né? Processos diferentes, assim, não tradicionais, e que saiba comunicação não violenta, provavelmente ele vai conseguir cuidar de coisas que, inclusive, não seriam cuidadas pelo judiciário, né? Exatamente porque o judiciário ele opera com uma outra lógica. Então você falou uma coisa, Débora, que eu gostei muito, né? Que muitas vezes no judiciário entra um advogado, né? Uma advogada para cuidar do caso. Uma das partes ali vai ganhar, outra parte vai perder, né? E aí depois o advogado vai embora. E muitas vezes as partes continuam se relacionando. Então imagina o que é, né? Eu estar contra você judicialmente, todo o estresse, todo o desgaste emocional, psicológico, muitas vezes financeiro também, que acontece nesse processo. Aí você ganha de mim e por uma questão assim de condições, a gente continua se relacionando, mas sendo que a gente passou por esse processo que a gente está praticamente considerando um outro inimigo, né? Você é minha inimiga, eu tenho que ganhar de você. Eu estou contra você e eu vou usar todos os recursos que eu tenho de poder para te derrubar. E ao mesmo tempo você vai fazer isso contra mim. Então é um processo emocionalmente, psicologicamente super desgastante. E aí depois de tudo isso a gente vai ter que continuar convivendo. Então imagina qual que vai ser a qualidade da nossa convivência, né? Então, a comunicação não violenta não vem para fazer com que as pessoas sejam amigas e amem umas às outras. Não necessariamente isso. Mas a comunicação não violenta pode cuidar para que os conflitos consigam ser olhados e cuidados e todas as necessidades de todo mundo, né? Porque essa é a ideia da comunicação não violenta. As necessidades de todo mundo precisam ser consideradas. Esse é o convite. Né? Então, assim, como é que a gente, juntos, talvez através de um mediador ou de alguém que possa ajudar nisso, como é que a gente juntos coloca todas as nossas necessidades ali na mesa e fala, bom, como é que a gente pensa junto? Como é que a gente pode resolver isso aqui junto? Né? Porque a partir do momento que eu pensar que eu tô contra você e você pensar que eu tô contra mim, a gente perde muito, né? E então, assim, puxa, imagina que legal. E isso não é só uma questão de imaginação, não é uma utopia. Isso está acontecendo no Brasil e no mundo. As pessoas estão descobrindo que existe esse caminho de sentar junto e falar assim: bom, o que é importante para cada um aqui? Como é que será que a gente pode usar a nossa inteligência, a nossa criatividade? Né? A comunicação não violenta tem tudo a ver com criatividade, com colaboração e criatividade. Por quê? Porque quando a gente coloca as nossas necessidades na mesa e fala, ó, isso daqui é importante para mim. O que é importante para você? E aí você coloca as suas na mesa e a gente pensa um pouco e fala, puxa, bom, como é que a gente usa agora a nossa criatividade para achar uma saída aqui, uma solução para esse conflito que nenhum de nós saia perdendo? Puxa, que incrível, né? Esse tipo de possibilidade. E não é só uma possibilidade, já está acontecendo. Então, para todo mundo que ainda não conhece esse universo, eu recomendo e sugiro que você vá conhecer mais um pouquinho, porque ele, além de achar uma solução colaborativa, ele é muito mais saudável para sanidade mental, para sanidade emocional, financeira, moral, todos os tipos de sanidades, né? Então, agradeço muito essa pergunta porque eu acho que tem tudo a ver. Não necessariamente a gente precisa recorrer, né, ao judiciário para lidar com conflitos, mas ao mesmo tempo imagina que legal se a gente recorresse ao judiciário e no judiciário existisse esse recurso também para lidar com os conflitos, complementando todo o conhecimento que o judiciário desenvolveu até hoje, porque, poxa, tem tanta coisa valiosa e preciosa, tanto conhecimento que o judiciário desenvolveu até hoje, né? Então eu acho que é uma questão de olhar para o que existe no judiciário, o que serve, o que nos faz mal, o que está funcionando, o que não está funcionando, né? Como é que a comunicação não violenta pode enriquecer esse processo, pode tornar esse processo mais eficiente, mais saudável, mais proveitoso, né?
Então, eu agradeço muito essa pergunta aí. Espero que tenha Valeu, respondido. Verônica. Diga aí, Verônica, se respondeu de alguma forma. Legal, Pedro. Eu vou fazer só um parênteses, tá? Eu acho que ainda dentro dessa pergunta da Verônica, né? É, existe uma ilusão muito grande dos profissionais do direito de um modo geral, né? De que o conflito ele está dentro do processo. Olha só que ilusão a gente trabalha, mas porque a gente aprende assim mesmo, né? De que o conflito das pessoas ele está ali resumido naquele processo judicial, né? Muitas vezes, Pedro, a pessoa interpõe um processo e ela só vai ter marcada a audiência dela para daqui a 6 meses, para daqui a um ano, né? Uma sentença judicial que sabe lá quando é que ela vai ser, né? Quando é que ela vai vir, né? A gente não Uhum. sabe, né? Essa é uma das grandes desvantagens do processo, porque o tempo de um processo ele é imprevisível, né? Então, Uhum. assim, a gente trabalha com essa ilusão de que daqui a um ano, né, quando eu for para audiência, ou daqui a 6 meses, o conflito das pessoas ainda é o mesmo de quando ela foi lá procurar a defensoria ou procurar o advogado. Não é mais o mesmo, sabe? Então, assim, a Uhum. gente precisa entender que, assim como a vida, o conflito das pessoas também é dinâmico, né? Quando a gente for encontrar de novo aquela pessoa, não é mais aquilo ali, sabe? Já mudou. E assim, eu posso te dizer de cátedra que isso é a mais pura verdade. Quantas e quantas vezes numa audiência a pessoa vai, não tem mais sentido nenhum aquilo dali. Já não é mais aquilo ali, aquele conflito pode até existir, mas ele já se transformou numa outra coisa, entendeu? Às vezes o tempo já fez aquele conflito se resolver, sabe? Então, assim, por isso é que o processo, eu sempre gosto de dizer isso, assim, ele é uma foto daquilo que aconteceu. Ele não Uhum. a realidade dinâmica acontecendo da forma como ela tem que acontecer. Né? Então, assim, o tempo de um processo, ele jamais vai acompanhar o tempo da vida, o tempo da relação daquelas pessoas ali. Né? Então, por isso também que é importante a Uhum. gente tomar mão de outras ferramentas, de outras metodologias que sejam também tão dinâmicas quanto a vida é. Né? E não tem nada assim de anormal, nada de. É só simplesmente sentar com essas pessoas na mesa, né? E dizer assim, vamos lá, o que, que a gente pode fazer, né? Que a gente pode não, o que, que vocês podem fazer para a gente poder chegar a alguma solução, né? Então, assim, eu acho muito interessante a gente viver dessas ilusões, né? Aí eu trabalho, eu trabalho aqui dentro desse processo porque é aqui que está o conflito. Não é, meu amor, não é. Infelizmente não é. Né? Esse conflito já se transformou em outra coisa, né? Eu tenho mais algumas perguntas aqui, Pedro. Mas eu só queria comentar uma coisa em relação a isso que você falou, né? Que eu gostei muito de ouvir isso, assim, né? Que o conflito, ele muitas vezes no processo judiciário lá, quando as pessoas se encontram para resolver o conflito já é outro, a história já é outra, né? As vidas já estão totalmente diferentes. Uhum. Então, puxa, que desperdício, né? De energia, de tempo, de dinheiro, de tudo isso, esse sistema que é muito atrasado para aquilo que precisa ser resolvido muitas vezes com urgência, né? Então, que situação que pode ser muito rico, né? Existirem outras metodologias que são mais vivas, assim, que são mais eficientes nesse processo, que não demoram tanto, não são tão burocráticas, né? Que podem ajudar as pessoas a cuidar do conflito ali na hora que ele está vivo, né? Por quê? Porque, por exemplo, a comunicação não violenta, ela nos convida a olhar para aquilo que está vivo no momento, considerando o que aconteceu, considerando quais são as possibilidades futuras, mas olhar para aquilo que está latente naquele momento e falar, nesse momento, do que você precisa, do que você precisa. Então também tem essas perguntas que convidam as pessoas a se checarem, né? Poxa, do que eu preciso? Então é um processo também que é um processo de lidar com conflitos, mas é um processo das pessoas se reverem e de se conhecerem melhor também, né? De cada um olhar para si, verificar do que eu preciso, do que eu estou precisando. Quais será que são os caminhos diferentes? Porque muitas vezes eu consigo só pensar numa solução e
para conflitos existem muitos caminhos, infinitos caminhos. Quanto mais criatividade a gente tiver para lidar com os conflitos, mais a gente vai conseguir achar soluções que contemplem todo mundo, né? Mas muitas vezes, quando eu estou vivendo um conflito, vem uma solução na minha cabeça e eu acho que aquela solução é a única solução. E aí, se eu fico muito apegado àquela solução, provavelmente eu não vou ver outros caminhos que podem ser colaborativos e podem contemplar todo mundo. Então, assim, esse convite da comunicação não violenta é muito legal porque o que eu preciso? E, ao mesmo tempo, não é só essa pergunta do que eu preciso, é do que você precisa. Então, existe espaço para aquilo que eu preciso, mas do que você precisa, do que nós precisamos. Então, todas essas perguntas elas vão ajudando as pessoas a se mapearem, a se colocarem como também responsáveis, né? Corresponsáveis pelo processo, pelo desenvolvimento da coisa. Então, não é assim, terceirizar. Eu estou com conflito e eu terceirizo do conflito. Muitas vezes é esse o processo tradicional, né? Eu não sei lidar com conflito, eu não tenho recursos para lidar com conflito, então eu preciso terceirizar. Mas eu acho que a comunicação não violenta traz esse convite para a gente se manter integrante, uma mediação, lógico, mas a gente se manter ativo e se manter como agentes querendo juntos a saída, né, para aquele conflito, a transformação do conflito, né? Trazem essa imagem não da solução, né, ou da resolução do conflito, que às vezes traz um pouco essa ideia de estancar ou abafar ou achar uma solução rápida, mas uma transformação. No sentido que a gente transforma essa situação para beneficiar todo mundo que está envolvido nela, né? Exatamente. Muito legal, Pedro. A Rosa está dizendo o seguinte, a Rosa Viana. E é incrível como a aplicação das técnicas fazem fluir o diálogo de forma muito melhor, mais sensível e saudável. Ela diz o seguinte, é exatamente o contrário. Tem vários conflitos periféricos que permeiam aquela situação. É verdade. A Verônica, o tempo do processo é sempre atrasado em relação ao tempo da vida. Concordo, Verônica. A Carla está dizendo isso, Débora. Posso só comentar uma coisa? Vai fazendo os comentários. Esse comentário aí que falou dos conflitos periféricos, né? Puxa, eu acho que essa é uma questão interessante. Por quê? Eu conheço muitas pessoas que entraram na justiça para processar outras pessoas ou para processar instituições. Muitas pessoas próximas minhas que gastaram anos das suas vidas envolvidas em processos, né, que são anos estressantes, que são anos que desgastam, que fica uma coisa pendente ali, né? Fica esse sofrimento assim pendente, esse desconforto. E muitas vezes por quê? Porque houve uma situação de desentendimento e aí é quase como se reativamente as partes se repelissem, né? E aí constrói-se essa ideia da oposição e da guerra. E a consciência desses pequenos conflitos periféricos acho que é muito importante, porque muitas vezes, você pode me confirmar se você tiver visto algum tipo de situação que nem essa, assim, muitas vezes eu te digo que o conflito é uma coisa, mas aí durante o processo talvez você passe a desconfiar de que o conflito está em outro lugar. Então, às vezes, as pessoas acham que o conflito de uma situação, o problema de uma situação é uma questão que está ali como se fosse uma ponta de um iceberg, né? Mas conforme a gente vai entendendo cada vez mais o que as pessoas estão sentindo, do que elas estão precisando, né? O que é importante para cada parte, muitas vezes a gente vai vendo que os conflitos eles estão em outros níveis, ou níveis mais profundos. Então, às vezes as pessoas estão brigando por uma coisa que a coisa em si é pequena. Mas se trata muitas vezes de uma questão de honra,
uma questão de valorização, né? Uma questão simbólica, né? Então, poxa, essa consciência também, eu acho que ela é muito interessante. A comunicação não violenta convida a gente para olhar, para ir pesquisando quais são esses níveis e essas profundidades de entendimento do conflito, né? O que será que é realmente importante dentro desse conflito? Porque a gente está brigando, oficialmente, a gente está brigando por esse recorte aqui. Mas será que a gente está brigando por esse recorte mesmo? Né? Quais outras histórias também não estão sendo carregadas dentro desse conflito e não estão sendo ditas, não estão sendo nomeadas também? Né? Então, acho que essa é uma pesquisa muito interessante e muito benéfico quando a gente tem isso em mente, né? Consciente. Perfeito, Pedro. Assim, é porque o conflito ele é multifatorial, né? A gente nunca vai conseguir. No direito, a gente acha que ele é linear, né? Que a gente acha que a vida das pessoas não é linear, mas assim, como uma forma até de objetivar mais, o direito faz isso, né? O juiz ele só pode dar, né? Isso é uma regra processual, ele só pode dar para a parte aquilo que ela pediu. Olha só, como aí a gente já cai em outra ilusão de que a vida ela é linear, né? E aí, como você falou, às vezes o juiz ele não pode investigar outras coisas porque aquilo não está no processo, né? Eu só posso investigar aquilo que está no processo, aquilo que a parte me pediu. Então, se ela não me pediu, aquilo está fora, né? E, na verdade, não está fora, né? Tem muito mais coisa ali, muitas outras camadas que a gente precisa investigar, né? E que, às vezes, no processo a gente não pode, por impedimento, às vezes mesmo, das regras processuais. Você consegue compreender? E aí, eu acho muito bacana tu me perguntar se eu já vi conflitos que aparentemente eram periféricos, mas que na verdade eles eram o conflito central várias e várias vezes. Muitas vezes mesmo. Assim, eu atuei muito tempo nas varas de família e assim, uma coisa que eu percebia com muita recorrência era o seguinte. Muitas vezes a gente atuava a favor daquela mulher que ia pedir pensão alimentícia para o filho, né? Ou para a filha, né? E aí, quando ela estava ali na mesa, né, nessa mesa de audiência, quando a gente ia perguntar, e o juiz perguntava, e o processo é de pensão alimentícia, né? E qual o percentual que contemplaria? Ela não falava, muitas vezes, da pensão alimentícia. A gente, às vezes, passava uma audiência inteira e ela não tocava na questão da pensão alimentícia. Sabe o que ela falava? Ela falava, doutor, mas é porque ele não dá a menor atenção para minha filha ou para o meu filho. Faz tempo que ele não vai visitar. E eu ficava aqui, gente, mas o processo, eu olhava, mas não é de pensão, né? E aí, o que acontece? Não era pensão, sabe? É como você falou, às vezes é um valor, às vezes é uma necessidade, né? Então, na verdade, não era a pensão alimentícia. Então, esses conflitos periféricos, muitas vezes, Pedro, eles são muito mais importantes do que o que está ali no núcleo do processo. Você está entendendo? E que a gente precisa cuidar também, a gente precisa olhar, né? A gente precisa sair desse pensamento binário, né? Ou tudo ou nada, né? Do pensamento linear, e a gente entender que a vida das pessoas é muito mais complexa, né? E a gente aprender a investigar essa complexidade, né? E de ser curioso também com relação a isso. Ora, então se não é isso, é o quê? Né? Vamos investigar junto isso daqui, porque é importante para a gente que você saia daqui satisfeita, né, ou contemplada, né, que vocês saiam contemplados com relação a isso. Acho que essa é uma pergunta muito interessante da gente fazer nesse momento, né? A Carla, ela fez um seguinte comentário. O processo é frio, ilusão de que as vidas param para aguardar uma sentença. As vidas por trás podem até se perderem, como já vimos nesse transcurso tantas vezes. É verdade. É verdade. Pedro, e se a pessoa estiver interessada apenas no seu próprio ponto, sem se importar com as necessidades do outro, seja por uma dor sofrida ou por falta de empatia? O que fazer? Bom, eu acho que assim, né? Muitas vezes a gente pensa o que fazer com pessoas que a gente imagina que estão interessadas apenas em si mesmas, né? Se elas estão mesmo ou não,
Eu não sei. Mas eu acredito que assim, os nossos comportamentos, eles vêm de como que a gente conseguiu se desenvolver na vida, como a gente desenvolveu aí as nossas estratégias para sobreviver. Então, às vezes, a pessoa desenvolver um pensamento aí, um comportamento mais autocentrado, foi como ela conseguiu se desenvolver na vida, né? Às vezes tem a ver com a história dela, às vezes tem a ver com como ela reagiu aos ambientes pelos quais ela passou, né? Então, o que eu acho que é um ponto importante nisso é o próprio fato de eu cultivar um pensamento, né? Eu olho para a Débora e falo assim, a Débora só tá ligando para a vida dela. A Débora é individualista, ela é autocentrada, ela não tá ligando para que os outros estão achando ou não. Esse processo de eu ficar cultivando dentro de mim essa imagem sobre você, né, Débora? Isso já começa a diminuir as chances de eu conseguir dialogar com você, né? Então, essa é uma consciência aí que a comunicação não violenta convida a gente a ter, que é que imagens que eu estou cultivando das outras pessoas. Isso não quer dizer que eu tenho que concordar com como as outras pessoas se comportam. Não é isso. Muitas vezes até o jeito que as outras pessoas se comportam me afeta diretamente, me faz mal. Então não é que eu tenho que aceitar. Eu posso querer interromper esses comportamentos que me fazem mal, mas ao mesmo tempo, esse processo de interrompimento, né? Ele pode acontecer de uma forma que eu não cultivo uma imagem de que a Débora é minha inimiga. Porque a partir do momento que eu começar a cultivar esse tipo de pensamento, isso vai diminuir a forma, isso vai diminuir a chance de eu me relacionar com você de uma forma mais cooperativa, de uma forma mais diática. Então, se eu vou conversar com você já pensando, a Débora não liga para ninguém, a Débora só quer cuidar dela, a Débora, né? Isso já vai contaminando tudo que for sair da minha boca para me comunicar com você. Isso vai diminuir muito as chances. Isso eu acho que é um aspecto. Um outro aspecto é assim, a gente vive numa sociedade, numa cultura que cultiva e estimula o individualismo, né? E estimula muito a competição entre as pessoas, estimula que cada um no seu quadrado, né? Cada um tem que buscar aí o sucesso próprio, né? Porque se você pedir ajuda, você é uma pessoa fraca, você é uma pessoa de menos valor. Então, a nossa vulnerabilidade, a nossa humanidade, no sentido de que temos muitos defeitos, não damos conta de tudo, precisamos uns dos outros. Tudo isso é associado a uma pessoa que vale menos, né? E muitas vezes esses pensamentos são conscientes, mas a gente está inserido num ambiente que estimula isso. Então, eu acho que assim, não é à toa que a gente se vê numa sociedade muitas vezes com dificuldade de ter um olhar empático, né? De ter um olhar empático no sentido de eu consigo olhar uma situação do meu ponto de vista, mas será que eu consigo olhar a mesma situação do ponto de vista da outra pessoa? Isso não quer dizer que eu estou aceitando o comportamento da outra pessoa, não quer dizer que eu acredito nas mesmas coisas que ela acredita, mas será que eu consigo olhar para a situação do ponto de vista da outra pessoa? Ou pelo menos tentar fazer esse exercício? Só esse exercício de tentar olhar de uma outra perspectiva é muito enriquecedor, né? Porque imagina, se a gente está olhando, por exemplo, para uma garrafa, eu estou olhando desse meu ponto de vista. Se a gente soma esse meu ponto de vista com o seu ponto de vista, a gente vê com maior complexidade e mais informações uma situação. E isso pode ajudar a gente a achar soluções para essa situação. Agora, se eu tenho uma sociedade me estimulando a sempre ver a situação do meu próprio ponto de vista, isso vai diminuir as chances de eu conseguir ver a situação do ponto de vista das outras pessoas. Então, toda a cultura
que fica estimulando a gente a ser individualista e sempre cuidar apenas dos próprios problemas, das próprias questões, das próprias necessidades, essa cultura não está ajudando a gente a sobreviver como espécie, porque a gente é uma espécie interdependente, né? A vida é interdependente, assim. Então a gente vê isso, a gente viu isso agora na pandemia, como que a gente está conectado, né, em relação a como que uma ação reverbera na outra, né? Como que uma vida reverbera na outra. Então, puxa, esse olhar do individualismo, eu acho que é um olhar muito precioso, assim, da gente olhar para isso, porque é inconsciente estimulado a operar nessa lógica. Mas quanto mais a gente operar nessa lógica e menos a gente desenvolver essa musculatura empática, que é você é capaz de olhar essa situação de outros pontos de vista, imaginar o que, que outras pessoas estão sentindo, percebendo do que outras pessoas estão precisando, esse olhar vai te ajudar a chegar numa negociação de uma forma mais cooperativa. E também, por exemplo, se você vem para uma conversa comigo, Débora, e eu vejo que você está entendendo o meu ponto de vista, poxa, e já me deixa com uma outra postura nessa negociação. Se eu acho que você não entende o meu ponto de vista e não liga para aquilo que é importante para mim, a gente vai para essa conversa de um outro jeito, né? Mas se eu percebo que você está com uma postura empática, tentando entender, tentando valorizar o meu ponto de vista, poxa, a discussão vai ser diferente, né? Então, esse ponto de vista eu acho bem importante. Muito interessante, Pedro. Agora, eu acho que é uma coisa que eu acho que é muito importante no nosso comportamento para a gente poder ver o ponto de vista do outro, eu acho que é a gente conseguir não ser tão reativo. Porque quando a gente é estimulado pelo outro e a gente responde logo, né? E é uma coisa que está quase cultural, assim, também. A gente tem visto muita reatividade, né? As pessoas não param, de fato, para ouvir. E para a gente conseguir considerar o ponto de vista do outro, é fundamental que a gente pare para ouvir de verdade, né? E se a gente for muito reativo, a gente não tem esse tempo da escuta, a gente não tem isso que a CNV nos convida, que é colocar consciência em tudo que a gente fala, colocar consciência nos nossos pensamentos, no nosso comportamento, né? Então, assim, essa postura extremamente reativa, né? Ela atrapalha muito esse processo da empatia, né? Então, assim, eu acho que essa, talvez assim, uma primeira etapa para a gente poder praticar a comunicação não violenta é a gente entender que a gente precisa aumentar o nosso tempo de reação. Porque sempre, Pedro, entre o estímulo e uma resposta, a gente sempre vai ter um tempo onde a gente vai poder escolher como reagir, né? Ainda que esse tempo seja mínimo. Esse tempo pode ser o tempo de um suspiro, né? Se alguém me cutuca de alguma forma, ao invés de reagir, eu posso suspirar. Esse pode ser o tempo suficiente para que eu tenha uma outra reação, né? Para que eu não venha me arrepender com aquilo que eu falei ou com alguma postura mais agressiva, né? Então, eu acho que como primeiro treino da CNV, eu acho que é importantíssimo a gente aprender. Se a gente é uma pessoa muito reativa, aumentar esse tempo de resposta, né? E como uma segunda etapa, talvez seja importante a gente depois, né, de já treinado nesse tempo de resposta, a gente conseguir entender que a gente tem escolha, né? Então tá, eu já aprendi que eu não preciso responder sempre na hora, que eu posso suspirar. Então agora como que eu vou responder? De que forma eu vou escolher, né? Porque também de alguma forma eu acho que a gente aprende que parece que só tem dois tipos de resposta, né? Para qualquer estímulo que a gente recebe. Ou eu tenho que reagir na hora, né? Porque a minha reação automática, ela é que me faz ser genuína, ela é que me faz ser autêntica, né? Ou então, a outra via é eu silenciar. Tá, então eu vou ficar calada. Quando, na verdade, a gente pode trabalhar fora desses extremos. Eu nem preciso reagir, né, de supetão, eu nem preciso silenciar, nem preciso escolher inércia, né? Entre um e outro extremo, eu acho que a gente tem um mar de possibilidades, né? Que é exatamente aí que eu acho que entra a comunicação não violenta. Eu escolhi esse meio termo. Eu vou reagir de uma forma consciente, né? Eu vou reagir não sendo submissa, não sendo obediente, né? Porque o silêncio também não é obediência, acho que tem muito isso na nossa cultura, né? Assim, se eu silencio para aquilo que você está falando, isso necessariamente quer dizer que eu estou te obedecendo ou que eu estou concordando
Não é, né? A gente precisa ficar mais confortável nesse silêncio e entender que o silêncio, às vezes, ele é só, primeiro, a escuta genuína que eu estou tendo do outro e eu estou processando tudo aquilo que ele está me dizendo, né? Eu não necessariamente estou concordando com ele. Então, ficar nesse lugar do silêncio também é extremamente importante para a gente poder aprender a reagir com consciência, né, Pedro? Eu acho que isso é um ensinamento assim, da CNV, que ele é extremamente salutar, necessário, né, para que a gente possa não se arrepender, né, das coisas que a gente faz de forma soberbada, muitas vezes, né? Sim, e eu acho que nessa questão das reatividades tem um ponto que eu acho muito importante que muitas vezes a gente não considera, que é assim, como é que eu faço para ser menos reativo? Eu quero ser menos reativo nos meus conflitos, tal. Isso, na verdade, né, a gente tem responsabilidade nos conflitos nos quais a gente está envolvido, né? Tem essa responsabilidade. Mas nós não somos os únicos responsáveis por aquilo que acontece. Então, tem também, por exemplo, a responsabilidade do ambiente no qual a gente está inserido, que estimula a gente a ser mais ou menos reativo. Né? Então, se eu estou dentro de um ambiente que me estimula muito a ser reativo, a responsabilidade não é só minha, a responsabilidade é também do ambiente. Então, é muito difícil não ser reativo num ambiente que me estimula a ser reativo. É como nadar contra a corrente. Né? Se a gente parar agora e pensar que quais são as coisas que existem hoje nas nossas vidas, na nossa sociedade, na nossa cultura, que nos estimula a sermos mais reativos. Porque se a gente tiver consciência do que anda estimulando a gente a ser mais reativo, talvez a gente consiga transformar isso, né? Porque é um processo. Então, por exemplo, a tecnologia, as redes sociais estimulam muito a gente a ser reativo. Eu acho que a nossa cultura imediatista de resolver tudo muito rápido, né? A nossa cultura da velocidade tem que ser tudo cada vez mais rápido. Parece que as coisas estão sempre cada vez mais rápido e a gente está sempre devendo, né? Toda essa cultura que tenta acelerar o nosso processo de vida, ela deixa a gente muito mais ansioso e muito mais reativo, né? Então, assim como a gente tem uma responsabilidade individual, a gente tem uma responsabilidade coletiva também. Né? Então, assim, como é que a gente pensa no nosso ambiente? O que a gente precisa mudar na nossa cultura? O que a gente precisa mudar nas redes sociais, nas tecnologias, na televisão? Será que a televisão estimula a gente a ser reativo? Será que os programas de TV estimulam a gente a ser mais pacientes e reflexivos com uma questão ou reativos, né? Então, tem toda essa reflexão sobre a nossa cultura e o papel dessa reatividade. Não sei se você ainda está me escutando. Está me escutando? Tô te escutando. Falhou um pouquinho, mas eu tô te escutando. E inclusive assim, né? Qual que é o papel da escola desse processo de educação? Tá me ouvindo? Deu uma travada, mas tu voltou agora. Qual que é o papel das instituições dentro desse desenvolvimento dessas habilidades? Né? Qual que é o papel da justiça, da educação dentro desse desenvolvimento dessas habilidades que a gente precisa desenvolver para lidar com isso de uma forma mais construtiva? Não só individualmente, mas como grupos, né? A gente precisa curtir estilos de vida. Eu acho que é a cultura da performance, né? Tudo é para ontem, né? Alguma técnica recomendada para mais naturalmente inserirmos em nossos relacionamentos as técnicas da CNV de forma que não seja algo mecânico ou racionalizado? Tenta resumir aí para a gente não ser cortado. Vou tentar. Tá. Bom, eu acho que o jeito mais fácil de naturalizar alguma coisa é se inserir num ambiente que opera dentro daquela lógica. Então, se você quer naturalizar a comunicação não violenta para você, eu recomendaria que
você se inserisse, talvez num grupo de estudos, talvez fazer um curso, se juntar com outras pessoas para cultivar esse ambiente, porque é mais fácil e muito mais natural. Quando eu tento fazer sozinho, talvez fique mais mecânico, né? Mas se eu tenho um ambiente que me ajuda e que me apoia, provavelmente vai ficar muito mais natural. E estudando, fazendo cursos, né? E tentando e pesquisando ali no dia a dia. Quais são as formas naturais de eu tentar falar essa nova linguagem aqui, né? Que é uma linguagem diferente da linguagem que eu estou acostumado, né? E sabendo que é treino, né, Pedro? É uma jornada. Tentativa e erro o tempo inteiro, né? Porque não é intuitivo, né? Como a gente falou o tempo todo aqui, é algo que a gente precisa aprender mesmo. E a dificuldade é que a gente desconstrói para construir, né? Desconstruir um monte de conceito, um monte de paradigma para construir outro em cima dele. Então não é fácil mesmo. É treinando, treinando, até que fica orgânico, fica natural. Uma hora vai, né? Sim, com certeza. Inclusive, se a gente parar para pensar quais são as coisas que a gente naturalizou hoje em dia, né? E aí parar para refletir, faz quanto tempo que a gente faz essas coisas que a gente naturalizou? Provavelmente eu não comecei ontem. Pedro, eu acho que vai acabar. Eu queria muito te agradecer em nome da Defensoria. Eu acho que esse tema ele é muito importante. Eu acho assim, que deu para a gente ter uma noção de como ele é importante para a vida, para o sistema de justiça, para cada um de nós aqui enquanto sociedade. Um beijo, obrigada pela tua disponibilidade, tá bom? Foi Obrigado ótima a live, também. querida. Obrigado Obrigada também a aos todo colegas mundo que que estava participaram. aí. Quem tiver qualquer dúvida, quiser saber qualquer coisa, é só perguntar para mim. Eu estou disposto aí a ajudar quem precisar e tirar qualquer dúvida. E obrigado pela conversa super rica. Foi Agradeço. ótimo, Pedro. Um beijo, obrigada.